A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Olá, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos comentar o que rola aí com dos quatro maiores clubes daqui de São Paulo. Dois deles eu vou falar hoje no vídeo, que é dois que estão aí na dança das cadeiras, dos técnicos, torcida cobrando, organizada, mandando nota. Tá meio complicado, né, a situação de Corinthians e São Paulo. Vou falar aqui sobre o Corinthians inicialmente nesse vídeo, tá? Vou falar sobre os dois num vídeo, tentar ser mais o sucinto possível para que eu consiga passar a minha visão e a minha mensagem do que eu acho dessa situação, tá? Primeiro, os dois têm algo em comum, né? São dois clubes que, convenhamos e convenhamos, não são dois clubes bem administrados no quesito quesito financeiramente, né? Porque são dois clubes que estão com dívidas. Eu tô até com os números aqui do Corinthians, tá? O Corinthians no ano passado ele teve uma receita recorde aí na sua história de 766 milhões, tá? Mas só que a receita não é maior do que a dívida. A dívida gira em torno de 945 milhões, 4% a mais do que era no ano de 2021. Eu dou esse parâmetro que eu estou pegando aqui é do ano de 2022. Claro que já teve o balanço aí de 2023, mas o balanço de 2023 é apresentando os resultados do ano passado. Então, o Corinthians teve a dívida estava em 911, aumentou, né, para 945, já está quase batendo a casa de 1 bi. O Corinthians está passando a de 1 bi. Essas informações estão no GE, tá? Eu vou deixar o site aqui na descrição desse vídeo para vocês verem lá essas informações. Então, é uma receita que não é superior à sua dívida. E essa dívida que está quase chegando a 1 bi não inclui o estádio. Isso aqui é só a dívida do clube. Então, o Corinthians deve 945 milhões fora o clube. E aí você se pergunta, como o Corinthians tem cacife para ter o Paulinho, que custa 1,5 milhão, para ter o Roger Guedes, que custa mais de 1 milhão, eu tô falando isso em salário, para ter o Renato Augusto, para ter o Yuri Alberto, investimentos altos, jogadores caros, e o retorno não está sendo tão grande quanto se imaginava, né? Chegou na final da Copa do Brasil no ano passado e até as quartas da Libertadores, o que ajudou nessa receita, mas ainda é muito longe. O César Grafretti, que é um jornalista especializado nessas questões financeiras, informou que mesmo que o Corinthians, para bater essas contas aqui, teria que ganhar tudo e chegar na final, pelo menos ganhar tudo ou chegar pelo menos na final da Copa do Brasil e da Libertadores, coisa que não está acontecendo e vai ser muito difícil de acontecer, né? Só para vocês terem ideia aqui, folha salarial, o Flamengo, isso anual, tá? Contando o ano inteiro, de 2022, pegando como referência, vou deixar aqui o link na descrição também de onde eu tirei essa informação. O Flamengo tá com 468 milhões anual, aí vem primeiro, o que gasta mais. Atlético Mineiro segundo, 260 milhões anual, Palmeiras 247 milhões, e o Corinthians 208 milhões. Claro que os três primeiros são os times que estão fazendo frente aí, ganhando o brasileiro, ganhando o Libertadores, o Palmeiras, o Atlético, são os times que estão ganhando aí, e aí justifica até um pouco aí deles serem a maior folha salarial. Mas o Corinthians está logo ali, não muito distante de Atlético e de Palmeiras. E mesmo assim não consegue vencer nem o Campeonato Paulista, né? Foi eliminado pelo Ituano, e aí a gente já entra na questão esportiva. Porque essa questão financeira resulta, né, dentro de campo. Porque um time que tem essa receita, um time que tem essa folha salarial, um time que tem essa dívida, não poderia estar fazendo esses investimentos, né? Não poderia estar com uma folha tão alta. Você tem que reduzir essa sua folha para conseguir reduzir as suas dívidas, né? Você tem que ter uma receita maior do que o que você deve
para que isso se reflita em campo. É o que a gestão que o Flamengo fez. Hoje o Flamengo fatura mais de 1 bi, né? Se o Flamengo tivesse essa dívida, ele estaria faturando pelo menos mais do que a sua dívida. Entende? Então você faz investimento arriscado, que é o, digamos, cruzeirar, né? O Cruzeiro fez investimentos mais do que podia, ganhou até títulos, mas e aí? Ficou 3 anos lá na Série B. Se não é o Ronaldo para ir lá salvar eles estavam lá ainda, 4 anos seguidos. Enfim. Então o Corinthians está fazendo esses altos investimentos e altos investimentos que não estão dando frutos. O Corinthians não está conseguindo fazer o time conquistar, né? E isso está sendo preocupante, porque você gasta, você tem uma folha de salarial alta e não consegue fazer isso refletir em receita. Isso é o chamado cruzeirar, não tem como ser diferente. Pelo menos diferente do São Paulo ali, porque o São Paulo ele está com uma dívida alta, conseguiu até reduzir no seu último balanço essa dívida, e o jogador mais caro ali do São Paulo é o Calleri, que gira ali o seu salário em torno de 700 mil. O Juliano e o Romero quase recebem isso, são 500 mil para Juliano e para Romero, que são 2 jogadores bem questionáveis, né? O Juliano, que pelo que eu vi ontem o jogo, eu tô falando isso justamente hoje, quando o Corinthians perdeu de 1-0 para o Argentino Júnior, onde o Argentino Júnior jogou com uma facilidade tremenda. O Yuri Alberto, que custou não dar um chute no gol. O Juliano com 500 mil por mês, que não sabe o que é, se é volante, se é meia, e não consegue chutar uma bola no gol. O Paulinho, que não é um jogador titular, ganhando 1,5 milhão, voltando aí de lesão, sendo que a parceria com a Taus aí não deu certo. É complicado você ter esses altos investimentos e um time tão mal treinado. E aí já chegamos na questão do treinador. Estou gravando esse vídeo e até o momento só ouvir a informação de que está tendo uma reunião lá no CT do Corinthians, Lázaro, com o presidente do William Monteiro Alves. Ainda não foi oficializado, mas se sair o Lázaro, que realmente é uma saída justa, porque um time desse não é um time para, meu Deus, fazer grandes coisas, mas é um time que pode render melhor, né? O ano passado o VP conseguiu fazer esse time chegar na final da Copa do Brasil, e aí você se critica, o VP, a sogra, essa questão é igual o Mário César fala lá na Jovem Pan, essa questão da sogra é cortina de fumaça. O real motivo que ele saiu foi porque o Corinthians não ia dar condição do que ele queria fazer, trazer jogadores mais jovens, rejuvenescer esse elenco que está muito velho. É só você ver a zaga ontem, Gil, muito pesado, Fábio Santos não tem condições, não consegue correr, não consegue acompanhar os jogadores. E aí você vê, né, o que o VP queria fazer e o Corinthians não teria condições de rescindir contratos ou de contratar novos jogadores para o VP. E aí ele foi para o Flamengo, claro que deu errado, mas visando essa questão de conseguir fazer mais pelo elenco do que ele ia fazer no Corinthians, né? Enfim, e aí você vê esse elenco do Corinthians que precisa ser rejuvenescido, mas é um elenco muito caro ainda, né? E aí você não tem condições de mexer. Essa é a questão. Você tem dívida alta, você tem uma folha alta, teria que mudar a gestão. O Duílio, quando assumiu, até falou em gestão de austeridade, não fez nada disso, fez grandes contratações. Tem que abrir o jogo para a torcida. Fala assim, vamos fechar a torneira por 3 anos, 4 anos que seja, para a gente recuperar e quem sabe ter um time competitivo por muitos anos, igual está sendo o Flamengo. Essa gestão seria a maneira correta de seguir. Enfim, vai sair o Lázaro, que eu acho que é o que tem menos culpa, né? Ele pegou um projeto aí que é maior do que ele pode. Ele não era técnico, ele era analista de desempenho. Saiu da seleção e veio para ser técnico no Corinthians. E aí, um tweet que eu vi ontem de um rapaz, ele colocou que o Real Madrid o Zidane começou pelo Real Madrid Castilha, o Guardiola começou pelo Barcelona B. Mas aqui no Corinthians já quer colocar um estagiário, né? É um aprendizado para ser técnico de um time de Série A, para disputar grandes coisas aí como Libertadores e Copa do Brasil, que já vai ter que reverter contra o Remo, né? Que perdeu de 2-0. Então já pode ter uma eliminação na Copa do Brasil, se complicou na Libertadores e vamos ver como que vai se sair no Brasileiro. E aí sai Lázaro, você tem quem? Tite, que pode ser uma das opções que está no mercado? Pode ser uma das opções. Não sei se vai ser, porque ele falou que não queria trabalhar esse ano e preferia trabalhar num clube europeu.
saiu meio com a imagem arranhada da Copa do Mundo, mas eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho no Corinthians, caso ele aceite. Outro nome que pode ser também cogitado, que está no mercado, e eu acho um bom nome, seria o Cuca. Né? O Cuca está no mercado, mas o Cuca tem todas aquelas questões, né? Se ele não quiser pegar agora e no final do ano já falar que está com saudade da família, como ele sempre alega quando ele sai do Atlético Mineiro, né? Tem essas outras questões. Então, assim, é um time que ele tem, um time que o Corinthians tem esse time que ele não tem condições de ter, se esforça para ter, está fazendo uma gestão errada e isso está sendo errado, não está colhendo bons frutos por isso. Se você joga limpo e fala que vai ter uma gestão de austeridade para que daqui a alguns anos o time seja competitivo, seria o mais certo a fazer. Enquanto isso, você muda de técnico, que é o refém, é o Lázaro. Você tem jogadores ali caros que não estão dando retornos e você vai se enfiando cada vez mais no buraco e enfiando o clube numa dívida que vai ser difícil para sair. Tá? Enfim, é o que eu tinha para falar do Corinthians, né? Falando de dívida, o São Paulo, como eu falei, conseguiu reduzir um pouquinho da sua dívida, né? O São Paulo, diferentemente do que ele fez no ano passado, e aí uma crítica até pro Rogério que saiu, e aí essa já é a informação, o Dorival Júnior já é o novo técnico do São Paulo, o Rogério Ceni saiu e o Muricy, ano passado, saiu um áudio até vazado deles, né? Que eles falam, olha o Corinthians aí, o Corinthians contrata e a gente não contrata, né? E aí é o que se espelhando numa gestão totalmente errada e errônea que é a do Corinthians, né? Você não pode se espelhar nessa gestão do Corinthians que faz essas contratações bem mal e tem um time que não pode ter. E o São Paulo tinha isso no ano passado. Esse ano o time enfraquecia um pouquinho mais porque reduziu-se alguns jogadores que eram caros. O time eu acho mais fraco do que o do ano passado, mas você tem uma folha salarial mais baixa esse ano e aí é um caminho certo. Você tem uma folha mais baixa, compatível com o que é o seu momento, e aí o grande caso do São Paulo, que pelo menos não tem um grande time, não tem um super time ou não tem uma folha salarial mais alta, como eu falei, o jogador mais bem pago é o Calera ali, que não não chega nem, por exemplo, o Yuri Alberto recebe 1.200.000 por mês, né? Quase o dobro aí do que o Caleri. E aí você tem o Caleri sendo mais bem pago. Você está tendo uma redução de dívida ali no São Paulo e você tem um time mais barato. Tá indo para um caminho que pode ser o certo daqui e render uns frutos daqui a um ano, para que daqui a alguns anos você consiga fazer investimentos. A questão você precisa abrir o jogo com a torcida. Você precisa falar isso para a torcida. Temos que sentar agora. Pega o Dorival, já que o Rogério Ceni saiu. E falando um pouquinho dessa saída do Rogério Ceni, a gente sempre fala, tem que separar o que ele fez como jogador do técnico. Sim, temos que separar. É outro tipo de cobrança, é outro cargo que ele está exercendo. Não é aquele goleiro que deu o título mundial para o São Paulo, por exemplo, em 2005. Mas são as mesmas pessoas. O que eu acho triste é só você ter uma demissão e o Rogério ir embora. Você não fazer um vídeo, você não fazer algo mais caloroso ali para o seu maior ídolo, né? O cara que mais vestiu a camisa do São Paulo. Fazer um vídeo, fazer postar no Instagram, postar nas redes sociais de São Paulo, ir para uma coletiva, presidente, diretor, Rogério Ceni, agradecer o Rogério Ceni e relembrar tudo que ele já representou, mas que nesse momento eles preferem seguir com outro técnico. Tá? Qual seja a questão ali do Rogério, se são resultados que não estavam tão bons assim, ou seja a questão do relacionamento, né? E as questões internas ali, do Rogério ter brigado com o Marcos Paulo e outras questões de relacionamento com outros jogadores. E você não fazer nenhum vídeo para o seu maior ídolo, não fazer nenhuma coletiva de despedida ali, ou de despedimento do treinador, é triste, né? Eu só acho isso mal do São Paulo, esse tratamento com o maior ídolo, que por mais que não seja a questão ali, mas você tem que, são as mesmas pessoas, não dá para você difundir, né? São cargos diferentes, mas é a mesma pessoa. E ele imagina ele sentado lá com o Júnior Casares, os outros diretores, coordenadores, gerentes, para anunciar, para eles comunicarem a demissão do Rogério Ceni. Nenhum, eu duvido, de todos que estavam na sala para fazer essa demissão do Rogério Ceni, nenhum entregou tanto para o São Paulo quanto ele entregou.
Se é que tem alguém lá no São Paulo que entregou o tanto que, tirando o Muricy, tá ali no mesmo nível, mas entregou o tanto que ele entregou pro São Paulo. Então, esses gestores aí do São Paulo tinham que pelo menos fazer uma coletiva na saída dele. Enfim, é passado. Já foi, não adianta lamentar. Eu acho que o Rogério já estava há 1 ano e meio aí. O time não é um super time. Eu acho que também não dá para fazer milagre com esse time do São Paulo, que é um time ruim, na minha opinião. E aí, mas eu acho que o time poderia jogar um pouquinho melhor do que vinha jogando, né? O Rogério não estava conseguindo fazer esse time jogar. E aí o que eu estava falando da questão agora de sentar, e aí já entra em todas essas questões. Eu falei que o time é ruim, eu falei sentar presidente, sentar Dorival, e aí sermos claros com a torcida. Bom, vindos aqui, vamos comunicar que o clube está passando por uma reestruturação, o clube precisa fazer essa gestão de austeridade, temos que reduzir as dívidas para que o São Paulo seja competitivo futuramente, para que o São Paulo não perca a contratação, igual ele perdeu o zagueiro por Fortaleza. Um zagueiro que ele estava disputando com Fortaleza preferiu ir jogar no Fortaleza, né? Porque o projeto de São Paulo não está sendo interessante, né? Ele prefere ir, e o Fortaleza está melhor do que o São Paulo nos últimos anos, está se classificando para Libertadores, coisa que o São Paulo nem está conseguindo fazer, porque o São Paulo não consegue montar um time competitivo, porque o São Paulo não tem essa atração. O São Paulo tem o seu estádio próprio, que rende bastante, mas não tem um time competitivo porque não consegue montar, porque não tem dinheiro para contratação. Você tem dinheiro quando se faz o quê? Quando você reduz as dívidas, e aí está o exemplo do Flamengo, que é o melhor exemplo que nós podemos usar. Fez uma gestão ali de redução, fechou a torneira, ganhou uma Copa do Brasil ali em 2013, se eu não me engano, nesse meio do caminho, mas colheu bons frutos aí, já é bicampeão da América e bicampeão brasileiro. Enfim, pegar esse como exemplo e aí comunicar isso para a torcida, porque o grande problema está sendo a expectativa muito alta da torcida, né? A torcida acha que esse time vai brigar por grandes coisas. Você, torcedor de São Paulo, vou olhando aqui e falando para você, você acha que o São Paulo tem condições, com esse time que está aí agora, condições de brigar pelas 3 frentes que está disputando? Brigar lá em cima no Brasileiro, brigar para chegar numa semi de Copa do Brasil e brigar para chegar, vai lá, numa semi de Sul-Americana? Seja sincero, deixa aí nos comentários para ver qual é a sua opinião. Na minha humilde opinião, esse time é ruim e esse time não tem condição de brigar na frente. E aí você vai ter que priorizar. Vai priorizar os mata-matas ou vai priorizar os pontos corridos? Se for priorizar o mata-mata, você tem que fazer pelo menos ali uns pontos corridos decentes para você não correr o risco de rebaixamento. Se você for priorizar o Brasileirão, eu acho que com esse monte de vaga que tem para Libertadores, o São Paulo pode brigar pelo menos ali por uma pré-Libertadores, né? Eu acho que esse time tem condição disso. Acho, tá? Mas se você for priorizar pelo menos ali uma Copa do Brasil, que eu acho que não é o certo. Se eu sou o São Paulo, a frente que eu priorizaria seriam primeiro ali a Sul-Americana, que não é o mais importante, mas eu acho que é o único título que o São Paulo conseguiria ganhar ainda esse ano. É o único. Conseguiu chegar na final do ano passado, mas perdeu pro Del Valle, né? Eu acho que é o único título que o São Paulo pode brigar. Acho que não tem condição para brigar pela Copa do Brasil e muito menos para fazer uma grande campanha de, pelo menos, 4º lugar no Brasileiro. Você pode fazer uma campanha ali no Brasileiro de tentar uma vaga na Libertadores e tentar chegar na final da Sul-Americana. Eu acho que é isso que o São Paulo pode fazer. O Dorival vai vir agora, assume o time líder da Sul-Americana, assume o time. Tem uma vitória simples ali com o Ituano, simples, pode acontecer ou pode ser eliminado. E com o time já com uma derrota no Brasileiro, mas agora ele joga em casa no Brasileirão, né? Enfim, o estilo do Dorival e do Rogério são mais ou menos parecidos. São times que vão pro ataque, são times que têm mais posse de bola, que eles gostam disso, né? Eles gostam disso, não são times defensivos, tá? Pelo estilo dos treinadores, isso são mais parecidos. Mas o Dorival tem mais tempo de carreira, o Dorival tem uma gestão de elenco melhor. Você viu quando ele chegou no Flamengo, o que ele fez? A questão ali do Paulo Souza comprou brigas grandes, principalmente com o Diego Alves. O Diego, ele já chegou colocando no primeiro jogo ali, tudo bem que ele perdeu pro Inter aquele primeiro jogo de 3-0 ainda, mas ele colocou o Diego Alves, colocou o Diego, foi colocando os caras, aí viu que perdeu 3-0, viu que não
não ia dar resultado com esses caras, mostrou pra torcida também que com esses caras não ia dar resultado, aí foi tirando aos poucos, deixando no banco, mas chegou fazendo uma gestão de elenco, uma gestão ali mais paternalista, né, do Dorival, né? Então, essa questão de ambiente, de relacionamento, eu acho que vai melhorar se era essa questão do Rogério Ceni, né? E era a questão também que o Roger Guedes e o Juliano tinham falado lá do Corinthians, do Vitor Pereira, né? Se o ambiente estava ruim ano passado com o Vitor Pereira e chegaram na final da Copa do Brasil, porque esse ano o ambiente é bom, né? O Roger Guedes com o Lázaro, e vocês não conseguiram chegar nem na final do Paulista, né? É estranho isso, né? Mas enfim, voltando para o São Paulo, eu acredito que o Dorival vai fazer uma grande gestão ali de elenco. Não acho também, né, porque teve aí, por que muitos torcedores do Corinthians, por que já não mandou o Lázaro embora para contratar logo o Dorival? Tava meio que o Dorival sendo o salvador da pátria, né? O Vanderlei Nogueira falou da Jovem Pan, né? É a garota mais bonita do baile, né? É a garota que todo mundo quer dançar. Não acho que o Dorival seja o salvador da pátria também. É um cara muito inteligente, um grande treinador, mas também não é aquele cara, não olhe pro Dorival, que ganhou a Libertadores com o Flamengo e a Copa do Brasil, achando que ele vai ganhar agora a Copa do Brasil de novo pro São Paulo e a Sul-Americana, porque, né, são times totalmente diferentes, né? Então, eu acho que tem que sentar com a torcida do São Paulo e falar assim, essa é a gestão que a gente vai fazer, a gente vai economizar dívida, e aí a gente vai reduzir a nossa dívida, e o time vai ser esse, por muitos anos. Não vamos brigar por título, se acontecer, aconteceu, mas isso é um fruto que a gente vai colher lá na frente. É assim que teria que fazer com o Corinthians também. Sair metade desses caras que estão aí ganhando mais de 1 milhão por mês, fazer essa gestão de autoridade, vai passar por Pindaíba, vai passar sufoco, mas para colher bons frutos futuramente. Você não pode ter uma receita menor do que a sua dívida. Você precisa ter um clube saudável para que isso reflita no campo. Essa é a mensagem, que esse vídeo ficou longo, mas essa é a mensagem que eu queria passar para esses dois clubes. Mas é isso. Essa é a minha visão. Queria saber o que vocês pensam dessa situação. Deixem aí nos comentários. Deixe o seu like também. Se inscreva no canal. Obrigado, galera. E até mais.